Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial da Informação de quinta-feira. Como é habitual, a informação diária hoje comigo e com o Ricky aqui na SBT e também no Facebook, onde é habitual. Portanto, hoje na linha aberta vamos ter também o Dr. Christopher Oliveira e é importante referir, Ricky, que hoje vamos preencher parte da emissão, substancial parte da emissão, com a questão da Ucrânia e da Rússia. Assim é, Luís, muito boa noite, é sempre um prazer ter-te aqui. De facto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou durante a madrugada de hoje uma operação militar especial na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Durante o dia, o presidente russo justificou a sua decisão afirmando que não podia reagir de outra forma, dado que toda a existência do seu país estava em risco. As reações foram imediatas. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou que os Estados Unidos e os seus aliados vão reforçar sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas. Após a invasão russa na Ucrânia, 7.000 soldados foram destacados para a Alemanha para fazer face a esta situação. Em todo o mundo multiplicam-se protestos e esta incursão russa e em Nova Iorque os ucranianos protestam também contra esta incursão russa em território da Ucrânia. Amadeu Maia está na cidade que nunca dorme. Olá, Luís. Olá, Rick. Como tem acontecido em vários locais do mundo, até em próprio Moscou, que mais de 1.500 pessoas foram presas por ser contra a guerra e por protestar, aqui em Nova Iorque não poderia ser diferente. Aqui na rua onde fica o Consulado Geral da Rússia, vários protestantes, várias pessoas que são contra essa guerra e que são apoiadores da Ucrânia, estão aqui protestando desde cedo. Está fazendo muito frio, mas as pessoas estão aqui reclamando, com palavras de ordem, estão aqui deixando a sua indignação, falando que o Putin é um assassino, falando que as pessoas devem estar junto com a Ucrânia nesse momento. E vamos ouvir aqui algumas pessoas, vamos lá. Putin is the killer? Putin is the killer. He came to Ukraine, he kills civil people, he kills our people in Ukraine, but I'm from the western part of Ukraine. And You are Ukrainian? Say it again. You are Ukrainian? I'm Ukrainian, I'm from the western part of Ukraine, and he bombed there too. That's bad he is. We need to stop him. All the war, we need to stop him. He wants to start World War III. Stop him. Stop because he's evil. This protest is pacific protest here in New York City. Say it again. It's pacific protest here now. Of course. Here, Washington, everywhere. Okay. So- You can support Ukraine, support Yes, we do everything what we can. We stop war. Yes. That's okay. Thank you. Você vê várias pessoas fazendo um protesto pacífico, pedindo que a guerra não aconteça, que a guerra pare, chamando o Putin de assassino, de criminoso nesse momento, por ter invadido a Ucrânia como tem feito nesse momento, né, Rick, né, Luiz? Então a gente vê aqui, não tá fácil porque está muito frio aqui nesse momento, mas as pessoas estão aqui deixando o seu recado, sua indignação. A gente pode ver aí vários cartazes pedindo que o Putin pare a guerra, pare a invasão da Ucrânia. E a gente pode ver ali nesse momento algumas pessoas cantando músicas com certeza tradicionais da Ucrânia. E a gente vai ouvindo aqui nesse momento, aqui na rua 91, na 91 Street, na rua do Consulado Geral da Rússia. A polícia de Nova Iorque já fez uma contenção. A gente pode até mostrar nesse momento aqui. Vem comigo aqui, Márcio Santos. A polícia de Nova Iorque já fez uma proteção, porque o consulado fica no próximo quarteirão.
não sei se dá para a gente perceber, mas estamos a um quarteirão na Madison e o consulado fica bem no meio desse quarteirão e as pessoas não podem chegar, evidentemente, próximos ao consulado. Amadeu Maia, de Nova York, para o Jornal Especial Informação. Obrigado, Amadeu Maia e Márcio Santos, em Nova Iorque. Mas os maiores sinais de dissidência contra a guerra na Rússia surgiram mesmo em Moscovo e São Petersburgo, as duas maiores cidades do país. E as autoridades tentaram reprimir os protestos esta quinta-feira. O governo russo já tinha avisado ao longo do dia que manifestações contra a guerra não autorizadas pelas autoridades seriam reprimidas. Várias pessoas foram já detidas. Lembro que São Petersburgo é a cidade natal de Vladimir Putin, mas milhares continuam a aglomerar-se no centro da capital russa para protestar contra a ação militar na Ucrânia. Vamos agora aos factos, porque os factos são importantes. E, sem declarar a guerra, Vladimir Putin ordenou o avanço das tropas russas para a Ucrânia. Já se ouvem explosões em vários pontos daquele país. Uma operação para desmilitarizar a Ucrânia sem declarar formalmente a guerra, o presidente russo deu ordem às tropas para atravessar a fronteira. Numa declaração transmitida na televisão russa, Vladimir Putin justificou a manobra com a necessidade de proteger os cidadãos nas autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, reconhecidas esta semana por Moscovo. No terreno há já registro de explosões em várias localidades, como Mariupol, Odessa e Kharkiv. O Conselho de Segurança das Nações Unidas estava reunido em Nova Iorque quando a ordem foi dada. António Guterres apelou de imediato à cessação de todas as hostilidades. Aqui eu calculo que depois de oficiosamente os russos já terem na sua posse cerca de 60% a 70% de território russo, de território ucraniano, esta situação ainda está longe do fim. Sim, Luís, porque o ataque foi concertado, a invasão foi bem determinada. Putin apareceu no vídeo de introdução com uma gravata que usou há 3 dias. Quer isto dizer que possivelmente foi pré-gravado, mas o ataque foi feito do norte, no sul e no centro do país, o que permitiu, portanto, uma rápida afirmação das tropas russas em território ucraniano. O que não é de estranhar. Não é? O que não é de estranhar. Agora, uma coisa que me preocupa no meio disto, Ricky, é que este envolvimento a Kiev pode... Se for um envolvimento e digamos, um ataque de porta a porta em Kiev, vai haver muito sangue naquela cidade, porque dá origem a armadilhas, atos de terrorismo, sequestros, problemas gravíssimos. E hoje o presidente da Ucrânia já pediu aos seus compatriotas que lutassem com qualquer arma, nem que seja um cocktail Molotov atirado de uma janela. Portanto, há este espírito de luta, este espírito de revolta, este espírito de combate, mesmo na população civil ucraniana. Correto, Luís, e portanto 2 pontos fundamentais. Há a lei marcial, número 1, que foi imposta na Ucrânia. Ucranianos de 18 a 60 anos não podem sair do país e o presidente russo está a dar armas a todos os ucranianos. Quer isto dizer que o sangue vai mesmo ser derramado? Portanto, refere-se ao presidente ucraniano. Ucraniano, correto. Pois, de qualquer maneira, esta é uma situação, agora resta saber qual é o desígnio expansionista de Vladimir Putin. Ou vai envolver a cidade, colocar lá uma pessoa da sua confiança, ou tentando eliminar o presidente ucraniano e a sua família, como já disse, não é? E como aquilo que os analistas políticos já informaram hoje, ou então vai prosseguir mais para sul e mais para leste, ficando praticamente colado às linhas de fronteira da NATO. Neste caso é o grande problema e a grande preocupação da Polónia, da Roménia, da Hungria e de outros países do bloco NATO. Correto, Luís. Já sabe que a NATO não vai intervir no conflito direto. Agora, uma aproximação das tropas russas a território debaixo da supervisão da NATO vai desencadear outro problema para além do conflito. É praticamente o aperto de mão de um lado da fronteira para o outro, não é? E, embora não haja aperto de mão. Embora não haja aperto de mão. Uma baioneta ou uma coisa qualquer, não é? Eu penso que Vladimir Putin sonha com uma unificação desses territórios. Agora, mas vou-te dizer também, acho que é importante referir que e tu disseste muito bem isso, que a unificação da antiga União Soviética, mas este é sem dúvida o maior conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Sim, Na Europa, claro. e várias pessoas em Nova Iorque referiram aquela palavra que nenhum de nós quer ouvir, a Terceira Guerra Mundial. Vamos ver em que é que isto está. Entretanto, o secretário-geral da Aliança Atlântica, a NATO, condenou a ofensiva da Rússia. Putin ordenou uma operação para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, foi o termo utilizado por Putin. Portugal aconselhou cidadãos nacionais a deixar o território ucraniano imediatamente, portanto, a situação está a ferro e fogo. Da NATO chegou uma mensagem de condenação da ofensiva russa contra a Ucrânia. O secretário-geral da Aliança Atlântica diz que a paz no continente europeu foi destruída. Jens Stoltenberg fala numa invasão deliberada, a sangue frio e planeada durante muito tempo pela Rússia. Infelizmente, aconteceu aquilo que temos vindo a alertar há meses. Apesar de todos os apelos à Rússia para mudar de rumo e dos esforços incansáveis para encontrar uma solução diplomática. A paz no nosso continente foi destruída. Stoltenberg anunciou para esta sexta-feira uma cimeira de líderes da NATO por videoconferência para discutir os próximos passos, depois de países como a Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia pedirem consultas. Que não restem dúvidas, defenderemos e protegeremos cada aliado contra qualquer ataque e cada centímetro do território da NATO. É por isso que aumentamos a nossa presença na parte leste da Aliança Atlântica com milhares de tropas, navios e aviões nas últimas semanas. Em comunicado, os embaixadores da NATO disseram que a preparação das forças aliadas foi aumentada para responder a qualquer contingência. No entanto, a Aliança Atlântica não tem planos de enviar tropas para a Ucrânia, disse Stoltenberg. As medidas são puramente defensivas. 2 dias depois das primeiras sanções começarem a ser aplicadas a entidades, oligarcas e bancos russos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia. Ainda que não fossem muito evidentes, foram confirmadas sanções a mais 4 bancos russos que juntos têm mais de $1 bilhão em ativos, para além do maior banco russo que sozinho tem mais de 1/3 de ativos bancários da Rússia e que foi cortado do sistema financeiro bancário americano. O presidente dos Estados Unidos salientou ainda que serão impostos limites no comércio de empresas de tecnologia russa, juntamente com as sanções da União Europeia. Estas sanções vão afetar mais de metade da capacidade industrial da Rússia nesta área. Outras áreas impactadas são a produção de armas e a indústria aérea, consideradas essenciais para a invasão russa na Ucrânia. As forças russas já têm a central nuclear de Chernobyl sob controle. O conselheiro ucraniano acusou a Rússia de poder usar a central para lançar provocações e descreveu a situação como uma das ameaças mais graves à Europa. Um conselheiro do presidente ucraniano disse que a Ucrânia perdeu hoje o controle sobre a central nuclear de Chernobyl depois de uma batalha feroz para tentar repelir as forças militares russas. Mikhailo Podolsky, conselheiro do presidente Zelensky, disse que não se conhece em que condições estão, depois dos combates, as instalações da central, onde há um perigo de proteção e o armazenamento de resíduos nucleares. Um reator nuclear daquela central explodiu em abril de 1986, quando a Ucrânia fazia ainda parte da antiga União Soviética, expondo resíduos radioativos em toda a Europa no pior desastre nuclear do mundo. O reator que explodiu foi coberto por um abrigo de proteção para evitar fugas radioativas e a produção parou na central, que foi desativada. Podolsky disse que depois de um ataque absolutamente sem sentido dos russos neste local, é impossível dizer se a central nuclear de Chernobyl está segura. O conselheiro ucraniano acusou a Rússia de poder usar a central para lançar provocações e descreveu a situação como uma ameaça das mais graves à Europa. A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia com forças terrestres e bombardeamentos de alvo em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em terreno ucraniano, segundo Kiev. Portanto, já se sabe que só em 2065 é que Chernobyl poderá estar, digamos, mais acessível
ao acesso humano. Portanto, é muito complicado porque este complexo, uma quantidade de silos que existem, são extremamente graves se houver um problema com um míssil que, por acaso, intencionalmente ou não, possa fazer explodir aquela área. Este é um dos grandes problemas, porque a central está a cerca de 30 ou 40 quilómetros da fronteira e também à mesma distância da capital da Ucrânia, Kiev. Quer isto dizer que, de parte a parte, pode ser um problema e, devido ao facto de estar tão perto da Rússia, isso poderá trazer consequências drásticas para o país e também para a Europa. Por isso é que é um ponto nevrálgico que ambos querem. Portanto, uma explosão naquela área pode desencadear uma onda de radioatividade na Rússia, na Ucrânia e em toda a Europa. Em toda a Europa. Bem, o presidente russo Vladimir Putin, que afinal é o principal responsável de tudo isto que se está a passar, falou pela primeira vez em público desde que arrancou a invasão russa na Ucrânia, esta madrugada, afirmando que Moscou não podia reagir de outra forma. Os riscos à existência do nosso país são muito sérios, argumentou o presidente russo, um argumento que tem repetido várias vezes para justificar a ação militar na Ucrânia. Sobre os pedidos de vários governos, incluindo o Reino Unido, de remover a Rússia do software bancário mundial SWIFT, Putin deixou claro que a Rússia continua a fazer parte da economia mundial e as sanções, e aqui é que é o caso, não abalam a vontade de Moscou de continuar no sistema, o que significa que Biden guardou as últimas cartas, os últimos triunfos para o fim. Eu devo dizer que eu estou de acordo com o presidente norte-americano. Porquê? Porque, devido ao avanço de toda esta situação, temos que ter recursos diplomáticos para poder fazer face a esta disparidade de opiniões, porque Putin muda de opinião de um dia para o outro. E esta afirmação de Putin leva um bocadinho a deixar-nos uma esperança que poderá ainda haver qualquer diálogo. Vamos ver. Mas, entretanto, há outro foco de problema. A Ucrânia afirmou que 4 mísseis balísticos foram disparados da Bielorrússia, que está mesmo aí ao lado. Lukashenko propôs, na manhã de hoje, que a Rússia e a Ucrânia mantenham negociações em Minsk, a capital da Bielorrússia. As forças ucranianas afirmaram esta quinta-feira que 4 mísseis balísticos foram disparados do território bielorrusso. Os rockets foram disparados na direção sudoeste. A Bielorrússia é um país aliado da Rússia e de Putin, mas esta manhã o presidente Lukashenko asseverou que o seu exército não vai participar da invasão da Ucrânia. Mais tarde, as autoridades militares ucranianas, em comunicado, revelaram que as unidades militares russas entraram na região de Kiev a partir da Bielorrússia para realizar um ataque com mísseis Grad contra alvos militares. Os guardas fronteiriços ucranianos não especificaram a natureza da incursão bélica terrestre, mas acrescentaram que a manobra militar ocorreu através do posto de controle de Vilcha, cerca de 150 quilómetros a norte da capital ucraniana. Recorde-se que Lukashenko propôs também na manhã desta quinta-feira que a Rússia e a Ucrânia mantenham negociações em Minsk, a capital da Bielorrússia. O ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Lyashko, afirmou esta noite que até o momento morreram 137 ucranianos e há 316 feridos. Portanto, na sequência de ataques feitos pelos russos, sem especificar as baixas entre os civis e militares. Segundo a CNN, citando a televisão ucraniana 1+1, o governante acrescentou que foram atingidos hospitais em 2 regiões de Donetsk. Atacar hospitais e profissionais de saúde é proibido, segundo a Convenção de Genebra, e é considerado um crime de guerra. Em Portugal, o chefe de Estado e o primeiro-ministro já reagiram aos ataques da Rússia ao território ucraniano. Marcelo Rebelo de Sousa condena a conduta da Federação Russa. Já António Costa apela à paz e afirma que todos os ucranianos são bem-vindos a Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa reagiu na edição da manhã da SIC Notícias aos últimos desenvolvimentos sobre a operação militar russa na Ucrânia. O Presidente da República sublinha que a sua posição é de condenação daquilo que está a ser a conduta da Federação Russa. O chefe de Estado realça também o apoio ao apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas no sentido de cessar essa violação flagrante do direito internacional e mostra-se solidário com o povo ucraniano. Aplicar e
e de outras que, conforme os seus responsáveis têm dito, podem ir até tudo o que seja necessário em função da evolução dos acontecimentos. Neste momento, o que importa é a condenação muito clara, veemente e frontal, a reafirmação do direito internacional, o apoio ao apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas e a solidariedade para com o Estado e o povo ucranianos. E depois, já num quadro que é o quadro específico da Defesa Nacional, a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional no Palácio de Belém para ponderar aquilo que possa vir a ser essa outra frente de reforço da nossa solidariedade, já não no quadro da União Europeia, mas no quadro, nomeadamente, da Aliança Atlântica, isto é, da NATO. Já o primeiro-ministro António Costa afirmou na manhã desta quinta-feira que Portugal dispõe de uma força militar que será disponibilizada para missões de dissuasão, caso seja essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte. Contudo, afastou uma intervenção da NATO na Ucrânia. Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de reação rápida da NATO. E nesse quadro temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados e a prontidão a 5 dias para, se for essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte, serem colocados sob as ordens do Comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão. Convinha ficar claro que a NATO não intervirá nem agirá na Ucrânia e a posição que a NATO terá e em que as forças portuguesas poderão estar empenhadas são missões de dissuasão, em particular junto dos países da NATO que têm fronteira com a Ucrânia. Queria dar também uma palavra de confiança à comunidade ucraniana que reside em Portugal, dizer-lhes que contarão com toda a nossa solidariedade, que têm sido muito bem-vindos a Portugal e que os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos, que entendam que devem procurar em Portugal a segurança e o destino para dar continuidade às suas vidas, são também muito bem-vindos. A participação de Portugal numa força de elevada prontidão de até 7 dias, que poderá ser ativada pela NATO, prevê o empenhamento de 1.049 militares, 7 aeronaves, um navio e 162 viaturas táticas, segundo dados divulgados em janeiro. A participação de Portugal numa força de elevada prontidão de até 7 dias, que poderá ser ativada pela NATO, prevê o empenhamento de até 1.049 militares portugueses, 7 aeronaves, um navio e 162 viaturas táticas, segundo dados divulgados. O Conselho Superior de Defesa Nacional, entretanto, deu esta quinta-feira, por unanimidade, parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO. Na sequência da operação militar da Rússia na Ucrânia, o Primeiro-Ministro afirmou hoje que os meios militares portugueses empenhados nas forças de reação rápida da NATO poderão, se for esta a decisão do Atlântico Norte, ser colocados sob as ordens do comando da NATO. No quadro da Aliança Atlântica, segundo esse plano, Portugal participa em 2022 na NATO Response Force, uma força conjunta multinacional de elevada prontidão, capaz de assegurar uma resposta militar rápida e uma crise emergente que contempla 3 forças de prontidão diferentes. A NATO Response Force contempla ainda mais 2 forças, a Initial Follow-on Forces Group, com prontidão de 30 dias, em que poderão ser empenhados até 472 militares portugueses, e a NATO Readiness Initiative, com prontidão a definir, que poderá abranger até 207 militares portugueses. Entretanto, chegam informações que as Forças Armadas Russas já controlam o aeroporto militar Antonov, em Gostomel, nos arredores de Kiev, depois de uma violenta operação de ataque com helicópteros. O aeroporto fica no extremo norte da capital ucraniana e isso prova que as forças russas se encontram praticamente no centro da capital. Entretanto, queríamos adiantar, Ricky, uma informação que recebemos há momentos, que se prevê hoje o bombardeamento de uma área circundante e dentro de Kiev.
isto para as 8 da noite, a nossa hora. Portanto, vamos estar atentos a essa situação para ver se, evidentemente, existe qualquer problema e, se existir, nós estaremos consigo para o informar. Correto. O presidente ucraniano já referiu que é o alvo número 1 e a sua família é o alvo número 2. Esperemos que não. A invasão da Ucrânia por tropas russas começou esta quinta-feira e os efeitos sobre os mercados foram quase imediatos. O petróleo passou os $100, estava esta tarde nos $105 por barril, as bolsas caíram e o ouro atingiu o valor máximo desde 2019. O ataque militar da Rússia à Ucrânia afundou logo na abertura as principais bolsas europeias e fez disparar os preços das matérias-primas energéticas, sobretudo o petróleo e o gás natural. Em contraste, o conflito está a pressionar em alta os ativos tradicionalmente considerados de refúgio, como o ouro. A bolsa russa retomou as negociações durante a manhã, após uma paragem temporária na sequência do anúncio do início de uma operação militar russa na Ucrânia, com o índice russo a cair 45,2%, de acordo com o comunicado oficial. Em contrapartida, a onça de ouro subia 3,8% para $1.970,92, o máximo desde janeiro de 2021, em plena terceira vaga da Covid-19 e quando tinha acabado de se iniciar a vacinação em massa da população em todo o mundo. A médio prazo, outros produtos terão forçosamente de aumentar de preço, incluindo produtos de consumo habituais, pela dependência do mundo dos cereais e dos fertilizantes da Ucrânia. O ataque à Ucrânia traz consequências económicas catastróficas para o mundo, ainda sem uma ideia definida dessas mesmas consequências. E vamos agora fazer uma pausa na guerra, vamos à pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados em Portugal mais 11.636 novas infecções pelo SARS-CoV-2, 19 pessoas morreram. De assinalar ainda que o número de doentes internados continua a baixar. Há mais 19 mortes e 11.636 infectados pelo Covid-19 em Portugal. Estão 1.560 internados em hospitais nacionais, menos 86 do que ontem, sendo que destes 106 estão em cuidados intensivos, mais 5 do que na quarta-feira. Por regiões, o Norte somou nas últimas 24 horas 2.490 infecções e 5 mortos. O Centro reportou mais 2.574 casos e 3 óbitos. Lisboa e Val do Tejo reportou 3.637 contágios e 6 mortos. O Alentejo contabilizou 775 casos e o Algarve registrou 739 contágios e 4 mortes. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 859 novos casos e a Madeira contabiliza 562 infecções e uma vítima mortal. De salientar ainda que o número de casos ativos aumentou nas últimas 24 horas, ou seja, há neste momento quase 467 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal, o Fed, prevê aumentar as taxas de juros já em março, em meio ponto percentual. Sinais da crise e a que não está alheio também à atual crise entre a Rússia e a Ucrânia. O Banco Central Americano, a Fed, pode vir a aumentar as suas taxas diretoras a um ritmo mais rápido do que o esperado para combater a inflação, de acordo com as atas da última reunião publicadas hoje. Os documentos relançam a especulação sobre uma forte subida já em março. As propostas alimentaram as especulações sobre uma possível subida de 50 pontos na base da reunião de 15 e 16 de março e não de 25 pontos apenas, que é a prática habitual. Vários dirigentes de instituições financeiras manifestaram-se, no entanto, contra um movimento das taxas tão brutal. No último período de recuperação económica, iniciado em 2015, as taxas foram subindo de forma suave durante 3 anos, aumentando 8 vezes, 25 pontos base de cada vez, até atingirem um intervalo entre 2,25% e 2,5%, depois de 7 anos entre os 0% e 0,25%. A economia americana é hoje mais sólida, sublinharam os responsáveis em comparação com a longa recuperação económica depois da crise financeira de 2008. O Banco Central Americano, no final de 2021, foi muito prudente no que diz respeito à subida às taxas de juro para não comprometer a recuperação económica nem afetar o mercado de trabalho. Mas o crescimento económico é agora ameaçado pela forte inflação
pelo que o aumento das taxas de juro é a melhor arma para ter como efeito o aumento do custo do crédito e assim retrair o consumo, controlando a pressão sobre os preços. Hoje, praticamente desde o início do programa, tivemos más notícias, porque a guerra nunca é uma boa notícia. A Covid também não, mas há sempre outras notícias mais agradáveis e bastante mais emotivas, não é? Sim, Luís, há histórias que mostram que, afinal, a esperança deve ser sempre a última a morrer. Vejam bem, nos Estados Unidos, uma cadela foi dada como desaparecida há 12 anos e voltou agora a reencontrar-se com o seu dono. Quando a polícia de São Joaquim recebeu uma chamada relacionada com um cão que teria sido abandonado por um carro preto num relevado em Stockton, não imaginou que seria Zoe, uma cadela desaparecida há 12 anos. Em 2010, quando Zoe tinha apenas 1 ano, foi dada como desaparecida pela família que a tinha resgatado de um canil na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, cerca de 12 anos depois, Zoe reuniu-se com a família. Recebemos uma chamada a afirmar que um SUV preto tinha deixado um cão na propriedade de uma senhora, explicou Brandon Levin, dos Serviços Animais da Polícia. A cadela tinha um chip, mas este era tão antigo que o sistema a dava como morta. Segundo a CBS News, as autoridades encontraram o registro de um desaparecimento no ano de 2010 em Lafayette e depois de verificar a morada dos donos, perceberam que estes viviam apenas a cerca de 30 quilómetros. Nós fomos buscá-la a um canil que tinha 6 meses, assim como a irmã, explicou a dona da cadela, Michelle, no vídeo gravado pela polícia. Elas ficaram connosco cerca de 6 meses e um dia fomos a uma loja por cerca de 20 minutos e quando voltámos, Zoe estava desaparecida. Honestamente estou em choque, definitivamente não esperava que isso fosse acontecer. Estou bastante entusiasmada por finalmente tê-la de volta, tomar conta dela e poder viver o resto da sua vida, afirmou. A alegria do reencontro 12 anos depois, não é? Há sempre esperança, Luís. E agora vamos, antes de irmos ao desporto, quero informá-lo também que vamos ter, dentro de momentos, aqui o Dr. Christopher Oliveira, e que, portanto, ele vem para responder a perguntas e comentar alguns assuntos relacionados com a sua atividade médica. Portanto, vamos então ao desporto e saber o que se passou hoje na atualidade desportiva internacional e nacional. E foi um grande dia para as equipas portuguesas nas competições europeias. O Futebol Clube de Porto empatou no reduto da Lazio por 2-2, um resultado que permite aos Dragões o apuramento para os oitavos da Liga Europa, em função da vantagem 2-1 obtida no Dragão na primeira mão. 4-3 foi o agregado que permitiu aos Dragões a passagem à fase seguinte. Em Braga, um jogo de loucos. O Sporting de Braga carimbou, por grandes penalidades, o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. No tempo regulamentar, devolveu ao Xerife 2-0 da primeira mão. No prolongamento não houve gols e depois, nas grandes penalidades, os bracarenses, com 3 marcados e 2 sofridos, avançaram na competição. Entretanto, a seleção portuguesa de basquetebol sofreu hoje o terceiro desaire em 3 jogos no Grupo E da primeira fase de qualificação europeia para o Mundial 2023, ao perder com a França por 94-56 em Dijon. Bem, vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. Por que não? Vamos lá então. 0,8963, 1,1142. E depois temos uma queda acentuada já do euro. Ontem era 11,13, hoje é 11,11. Portanto, o real 5,11 para a compra, 0,19 para a venda. Hoje o dia começou um bocadinho mais frio do que ontem, mas razoável. Agora a situação muda de figura nas próximas horas e amanhã poderíamos ter aqui em New Jersey 1 a 3 polegadas de neve, veja bem. Portanto, vai afetar 100 milhões de norte-americanos, a tempestade que se aproxima, a que vem desde o Ohio e que se estende até à Nova Inglaterra. Portanto, uma grande tempestade. Sim, mas vamos saber os pormenores com a Catarina Rubimas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 42 graus, Filadélfia com aguaceiros com 47 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 41 graus, Boston com neve com 35 graus, Hartford com neve com 34 graus,
Danbury com aguaceiros com 39 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 79 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 82 graus. Los Angeles com sol com 66 graus. São Francisco com sol com 56 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Pronto, já ficou a saber como é que o tempo vai estar amanhã em praticamente todas as comunidades onde residem portugueses. E agora é a altura de nós fazermos um breve intervalo. Sim, e voltamos já dentro de momentos com a linha aberta com o Dr. Cristóvão Oliveira. Não se esqueça que todas as perguntas devem ser do Foro Médico. Se tem dores nas costas, dores na espinha, na cervical, aproveite e faça as perguntas que deve fazer para saber como pode ficar melhor. Até já. Temos de dar os parabéns hoje ao nosso querido amigo Carlos Brito, não é? Correto, temos então, que ir. Parabéns. E nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor artista da música portuguesa da atualidade, Zé Amaro. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. No sábado, dia 12, no Virginia Portuguese Community Center, a partir das 7. Obrigado por isso e muito mais. Adquira já o seu bilhete, veja os contactos em rodapé. Zé Amaro. Este espetáculo tem o patrocínio de... Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva, qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bem-vindos à linha aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. É com grato prazer que dou as boas-vindas ao Dr. Cristóvão Oliveira. Doutor, muito boa noite. Muito boa noite, muito prazer em estar cá convosco hoje. É sempre um prazer, doutor. O Dr. Cristóvão Oliveira é um português que fala um português perfeito, digo-lhe já. É um quiroprata que tem
consultório na cidade de Pertamboia. Eu vou desvendar só um bocadinho da meada. Brevemente vai estar aqui também no Ironbound, mas eu tive o prazer de fazer um pequeno trabalho há um par de semanas com o doutor, e os seus clientes vêm de praticamente todo o New Jersey e até um bocadinho de fora mesmo do estado, não é assim, doutor? É correto. A gente temos pacientes que vêm de diferentes estados, como Massachusetts, de Flórida, Pennsylvania, de muitos estados diferentes, muitos portugueses que vêm-me a falar aqui no SPT, e depois chamam e querem a minha opinião e querem ver o que é que eu posso fazer para ajudar com a melhor qualidade de vida deles. Muitíssimo obrigado, doutor. E eu vou diretamente ao assunto, porque quem de nós aí em casa não tem dores nas costas? Doutor, o que é a causa da dor nas costas e o que é que pode ser feito para evitá-la? Ok. Praticamente há 5 coisas principais que a gente vê que é muito comum que provoca dores da coluna. A primeira é uma lesão de um tendão ou de um músculo, que uma pessoa faz um mau jeito, só dobrar ou levantar uma caixa de mau jeito, que aí vem a dor. Outra coisa pode ser uma inflamação que está a passar no corpo. Artrites também é o que muita gente passa e sofre. E uma lesão do disco também é uma das coisas que a gente vê muito, muito comum na nossa clínica. Doutor, há sinais e sintomas que não podem ser ignorados. Na sua opinião, com a sua experiência, quais são os sintomas e os sinais que o nosso corpo nos dá que devemos imediatamente lançar o alerta para nós próprios e contatar um especialista? Sim, então o principal, a primeira coisa é a dor, não é? Mas dor sozinha não vai ser a razão que tens que ir ao doutor diretamente. Basicamente, se a dor não passa depois de 2, 3 dias ou está aumentando, aí já é um primeiro sinal que há que ver um especialista. Outras coisas que a gente tem que ver é se a dor está a ficar mais intensa, se está a sentir formigueiros, praticamente, essencialmente nas mãos, ou ter um formigueiro nos pés, é outro sinal que pode ser uma coisa mais grave. E também, se começa a perder a capacidade de fazer diferentes posições, de levantar, ou até caminhar, isto já pode ser sintomas mais graves. E é importante, e eu quero, portanto, que o Dr. Oliveira me explique isso. Muitas vezes, há 20 anos atrás, pensava-se que os portugueses só trabalhavam na construção civil e que davam um mau jeito, mas hoje em dia, profissionais, uma pessoa que é, portanto, chamado de colarinho azul ou branco, que trabalham, portanto, num escritório, podem ter problemas, porque o mau jeito, a forma como nos assentamos todos os dias, tem também a particularidade de nos criarem essa dor, esse pain que tem que ser corrigido. Exatamente. Houve um estudo há muitos anos atrás que eles mediram a quantidade de pressão que a gente põe na coluna à base das diferentes posições. Então, quando fizeram este estudo, eles deram conta que número 1 nesta lista onde põe mais compressão na coluna é quando uma pessoa vai dobrar e baixar. Isso foi número 1. E muito interessante é que nesta lista, número 2 foi estar sentado. Então, Nós muitas vezes temos um mau hábito, não nos assentamos corretamente. Exatamente, e não só corretamente, só o acto de estar sentado põe uma pressão tremenda na coluna, que uma pessoa pensa que só de fazer maus jeitos ou levantar coisas pesadas é que pode lesionar a coluna, mas não é verdade. Já aprendemos algo novo, mas temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Qual é a sua pergunta para o Dr. Cristóvão Oliveira? Boa noite. Fala-lhe Manuel Sousa. Muito boa noite, Sr. Sousa. Diga então, por favor. Olha, eu tenho um problema já de há anos e tive consultas com vários especialistas portanto, da coluna, incluindo o doutor familiar. Recomendou-me, já é a segunda vez que vou a diferentes doutores, e as dores é sobre a nuca, portanto, na parte traseira da cabeça e dos ombros e na cervical. E então foi-me recomendado por 2, eu fiz pelo menos os testes, recomendado para me dar uma injeção para me pôr a dormir, para depois me darem mais 3 injeções
E eu chamei o meu médico familiar e perguntei-lhe: doutor, então eu vou pôr-me a dormir para me dar 3 injeções? Será que depois eu vou acordar? Será que vou ficar bem? E fiz a pergunta: quais é a percentagem que eu tenho em ficar bom ou as melhoras? Disseram-me que não sabiam. E eu pergunto ao doutor se isso é verdade, porque, pronto, isto dizem todos que é problema de coluna cervical. E as dores que me ocorrem é sobre a nuca e que às vezes nem para a direita nem para a esquerda me posso virar a cabeça. Agradeço se me puderem ajudar e muito obrigado e uma boa noite. Sim, claro, muito prazer. Primeiro, o que você está a falar é fazer um epidural. Um epidural, da maneira que se faz, pode fazer com anestesia, sempre é anestesia, mas pode fazer uma anestesia geral, que põe-se a dormir, ou também pode meter uma anestesia local, onde você vai estar desperto e podem injectar na lesão onde você tem. Imagino que já fizeram um MRI, correto? Então sim, vamos assumir. De qualquer maneira, sim, imagino que já fez um MRI, deve ter uma lesão do disco que é muito comum. A primeira coisa, sinceramente, é que o epidural sim ajuda em muitos casos. Agora, só a injeção sozinha, sem fazer terapia, sem fazer nada mais, muitas vezes vai ajudar, mas o problema vai ficar lá. Porque imagina, o epidural, que é um steroid, é um químico. Um químico, o que é que vai fazer? Vai tirar a inflamação, vai ajudar a aliviar as dores, vai tirar esse mal-estar que você tem. Mas o que está a criar essa inflamação é um problema físico. A gente não pode tratar um problema físico com uma química. Não pode ser uma medicina, nem uma injeção. Há que também tratar da parte física. Então, por isso que a gente sempre recomenda fazer fisioterapia, mínimo 1 mês, 6 semanas, antes de fazer a injeção. E depois de fazer a injeção, seguir com a terapia, até pelo menos tiver um ponto que tem a estabilização na área. E depois dessa combinação, se realmente não servir ou não funcionar e tiver que seguir com dores ou as dores sigam a aumentar, aí é que há que ir ver o especialista, um cirurgião da coluna, para ver se realmente há que tratar agora da parte física, que aí é que ia necessitar uma cirurgia. Portanto, o Sr. Sousa aí em casa já sabe, a melhor maneira é mesmo prevenir primeiro, ver exatamente o que é que pode ser fazer a nível físico, para depois avançar então com químicos que possam ajudar nesse problema, se for o caso. Nós iremos passar em rodapé o número de telefone do Dr. Cristóvão Oliveira, poderá entrar aí em contato com ele e saber os detalhes daquilo que realmente poderá fazer antes desse chamado New Step. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Sou Tina. Olá, Tina, muito boa noite. A sua pergunta para o Dr. Oliveira, por favor. Boa noite. Boa noite, Ricky. Eu podia falar com o Dr. Oliveira em inglês? Sim, à vontade. Dr. Oliveira, I had a knee replacement and I'm still young. And now my back is killing me and the doctors are telling me it's from my leg, but I don't understand. My leg is very swollen, very stiff. Like when I try to get up, my leg is so stiff, it's so painful. But yet I went with physical therapy and all that, but nothing is helping. Okay, and how long have you... desculpa. Ele pode responder em português? Ou como... Sim. É melhor para todos entenderem. Exato. Há quanto tempo é que fez a cirurgia? Há 1 ano. Há 1 ano. E depois da cirurgia fez terapia para quanto tempo? 6 weeks. Só 6 semanas, ok. Isso é o primeiro problema, é que 6 semanas depois de uma cirurgia, especialmente desse nível, que estamos a falar de um replacement, não é uma coisa artroscópica, nada disso. Isso é terapia para 1 ano, mínimo. E não quer dizer tem que ir para a fisioterapia por 1 ano, mas há que pelo menos fazer terapia. Chega um ponto que um terapista vai chegar a um certo ponto e depois daí vai dizer, olha, isto
é o seu trabalho para agora. Tem que fazer em casa, todos os dias. Isto não é uma coisa que... Sim. Yeah? Sim, eu fazia. E há que fazer. Só, para a sua pergunta, quando a gente tem uma cirurgia, especialmente da capacidade que você teve, isso cria muita desequilibração do corpo, especialmente na coluna, e põe muita pressão. Mesmo antes disso, você já estava a sofrer muito com a dor do joelho. Então o que passa é que já com muito tempo já esteve a desgastar, porque a gente sempre, quando tem uma dor, a gente trata de não meter pressão nessa parte. A gente trata sempre de ir para o outro lado, não é? That's true. E depois o que passa é que o corpo desgasta-se, não é? E a gente passa o tempo e desgasta. E agora, quando fizeram um knee replacement, agora completamente mudou. Mudou completamente. Eles disseram-me que eram as veias, que as minhas veias que estavam a cut or something, and they fixed my veins, but the pain is worse than ever. I don't understand. Isso, quer dizer, eles cortaram as veias durante a operação? Não. As veias foi para aí há meio ano. Ok, foi depois da operação. Sim. Sim. Então, mas a dor que você sente é na perna ou é mais para a coluna? Sim, é nesta perna. É mesmo na aqui perna? Acima, até quase até ao thigh, e parece que tenho agulhas ali espetadas. Sim, isso tem muito som de ser de circulação. Especialmente as agulhas... Sim, mas eu fiz ultrasounds e tudo, e dizem que estava tudo bem. Infelizmente, não todos os exames diagnósticos sempre vão mostrar 100% de tudo, não é? E especialmente se está a inchar, o inchaço é porque o sangue vai... A minha perna está muito inchada, sim. Porque o que passa é que o sangue vai para as artérias, mas agora as veias têm um problema e têm dificuldade em tirar esse sangue e trazê-lo para cima, para trás para o coração. Então, com a gravidade, o sangue vai para o chão, mas depois para subir para cima, isso é o trabalho das veias, para tirar o sangue dessa área para circular de novo. E quando já uma pessoa tem problemas de circulação, vai acumular o sangue nessa área, especialmente nas pernas. Eu nunca tive, foi só... A doutora disse-me que as minhas veias que estavam aqui tinham que ser repaired, so she repaired them, but I don't feel any different. Nós vamos dar-te o número do doutor e eu penso que é a melhor maneira, porque mesmo para essa situação de circulação há que ver, não é? Há que saber. Está bem? Muitíssimo obrigada, está bem? Ok, obrigada eu, Dr. Oliveira. Have a good night. You too. Thank you, obrigada. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Muito boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Olá, com a Licínia Raimundo. Eu queria falar com o doutor. Pode fazer a pergunta. O doutor está a ouvi-lo, está bem? Boa noite. Ok, boa noite. Pode falar, ele está a ouvi-la. Então, mas ele está a atender a outra pessoa. Não escuta a televisão. Ele já acabou. A minha atenção Portanto, é toda pode fazer a pergunta, está bem? O meu nome é Licínia Raimundo. Prazer. Licínia, faça a pergunta. Eu tenho muitas dores das minhas pernas, do joelho para baixo, de noite. Mas de manhã, quando me levanto, já fico bem um bocadinho, eu fico melhor, mas faz muita diferença a dormir. Ok, então a dor que você sente é mais a dormir ou mais à noite? À noite na cama, e depois durante o dia, quando começa a levantar e começa a caminhar, sente-se bem? Assim, não me dói tanto, Okay. não me dói. Mas no inicial de levantar dói? Quando eu me levanto da cama ainda me dói um bocadinho, mas eu não paro, começo para trás e para diante aqui na casa e depois fico boa. Okay. Boa não estou, mas não tenho dor. Sim, mas é só do joelho para baixo, não é? Não é para cima? É só do joelho para baixo. Eu fui operada às duas ancas e para cima fiquei boa, mas agora é do joelho para baixo. Sim, isso é igual, tem, como a outra senhora que chamou, tem muitos sinais de ser de circulação também. O que você devia fazer é fazer um exame da circulação das veias, a ver se está tudo bom. Porque a gente passa o dia completo de pé, a caminhar, e quando a gente está a caminhar, os nossos músculos estão a ajudar a circular o sangue. Quando a gente vai e repousa,
já não tem aquela mesma capacidade de circular o sangue, então começa a acumular e dar esse mal-estar. E depois de caminhar, depois de despertar e levantar de manhã, aí tem aquele inicial dor, mas igual a gente começa a caminhar, os músculos começam a trabalhar as veias, as artérias, e aí começa a sentir aliviado. Então, para mim, era melhor que você também visse e fizesse uma análise da circulação das pernas. Doutor, uma pergunta. Muitíssimo obrigado, Licínia, está bem? Antes de irmos a um espaço comercial, este tipo, portanto, o doutor pode determinar imediatamente o que é que poderá ser feito, mas há uma terapia adicional que deve ser contínua para que a pessoa se sinta melhor. Sim, claro. Quando há um problema, há sempre uma manutenção que vem com isso, porque como os problemas não vêm de um dia para o outro, só em caso de trauma, ficar melhor também não é de um dia para o outro. A gente tem que aprender que, olha, o que a gente fez, a gente chegou a este ponto por causa disso, agora temos que corrigir estes problemas. Para chegar lá. Porque se a gente siga a fazer as mesmas coisas que criaram esse problema, vamos ter os mesmos resultados, uma atrás da outra. Portanto, aí em casa já sabe. Primeiro de tudo, é um prazer enorme termos aqui o Dr. Cristóvão Oliveira. Esta será a primeira de muitas visitas que ele vai fazer aqui. Já sabe que pode contactá-lo sempre. Tem escritórios em Perth Amboy. Brevemente também estaremos noutras localizações, não é, doutor? E Glen Rock e Newark este ano, se Deus quiser. Este ano também, mas até lá Perth Amboy está a 20, 25 minutos, nem isso daqui, e vale a pena. Porquê? Porque é sempre bom quando podemos tratar de nós próprios com um profissional que ainda por cima fala um português corretíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer foi É meu. aquilo que eu chamo orgulho português, porque é sempre bom quando vemos profissionais que crescem aqui, mas nunca se esquecem de onde vieram. Vamos a um pequeno intervalo, já voltamos e ficamos aqui com o doutor um bocadinho mais à conversa. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, agora chegámos a um daqueles momentos especiais e eu, como estou com uma pessoa especial, ele vai-me fazer companhia aqui também nos aniversários. Vamos lá então ver quem é que são os felizes contemplados de hoje. Parabéns para o António Coelho, são 71 anos de idade. Muitos parabéns, António. A Tanita Ribal, 71 anos também, é o Clube de 71. Está bom, Tanita, muito, muito obrigado e parabéns. Ana Costa, 56 anos, parabéns a você neste dia 24 de fevereiro. Temos a Annie Palmeiro, que afinal não tem 17, tem 3 aninhos de idade. As nossas desculpas, se calhar fui eu que meti a pata e fiz um erro aí. Annie, muitos parabéns pelos 3 anos. Espera aí, aqui falta qualquer coisa, porque temos outro aniversariante. Onde é que ele está? Estou surpreendido. Que é da fotografia. Vamos ter uma foto ou não? Vamos lá então. Não é aquele que me assina o cheque, mas é o que diz ao nosso patrão para me passar o cheque. Carlos Brito tem 18 anos de idade, muitos parabéns, é um homem excepcional, um excelente profissional que anda a dar televisão há praticamente 3 décadas aqui para todos nós nos Estados Unidos. Carlos Brito, de toda a tua equipa, do qual muito te orgulhas e nós sabemos isso, votos de muitas felicidades em mais um ano de vida, parabéns. Bem, e agora ainda temos um casamento. Vamos lá então. É a Cecília e o Carlos Vilar, são 49 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Cecília e Carlos. Eu já estou convidado para os 50 anos, vai ser uma festa de arromba. Muitos parabéns. Eu sei que o Carlos me escuta todas as manhãs na rádio, a Cecília também. E eu hoje até cometi um erro, disse que era os anos da Cecília e o Carlos deu-me logo um cartão vermelho, porque é os anos de casado. 49 anos, muitas felicidades, parabéns, parabéns.
Bem, e estamos a chegar ao fim. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Na próxima quinta-feira, não perca na Ronda Comunitária, vamos levar-lhe um bocadinho daquilo que o Dr. Cristóvão Oliveira faz todos os dias. Entretanto, o 732-442-0969 é o número de telefone do seu consultório em Purton Boy. Contacte o doutor porque vale a pena, porque é a ajudar que nós nos entendemos. Doutor, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Se em casa, fique por aí. Hoje é um dia escuro para a humanidade, a guerra arrebentou, mas a esperança é essa, nunca vai desistir. Por isso mesmo, fique bem, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.